Meus irmãos, na semana passada, nós vimos a maneira com que Deus direcionou os passos de Ruth, exatamente nas terras daquele parente próximo de Noemi, Boaz. Vimos que não era casualidade, embora aos olhos humanos parecia obra do acaso ou simplesmente sorte, mas era o próprio Deus direcionando os passos de uma mulher, por haver depositado a fé dela na palavra de Deus, se arriscando em favor de sua nora, que estava prestes a ser surpreendida pelo mesmo Deus que até então acreditava que estava contra ela. Olha comigo no verso 4. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. Eles responderam: o Senhor te abençoe. Boaz chega também naquele exato momento em que Ruth ainda estava trabalhando em suas terras. Mais uma vez, não é mera coincidência, é providência divina ao fazer com que Boaz visitasse suas terras em determinado horário do dia, que nós não sabemos aqui, o autor não menciona, não é importante, mas em determinado horário do dia, ele vai às suas terras exatamente no momento em que Ruth está trabalhando, recolhendo ali os feixes juntamente com suas empregadas. Na segunda parte do versículo 4, nós vemos esse homem saudando os seus empregados. Nós temos visto que o nome das pessoas nos textos sagrados tem um grande significado, mas não se esqueça que as palavras das pessoas nos textos sagrados também carregam um grande significado. E aqui as primeiras palavras de Boaz, sem dúvidas, demonstram o caráter desse homem. Certamente revela muito acerca do temor que ele tinha a Deus. Ele cumprimentou os seus servos, dizendo: o Senhor esteja com vocês. Eu não sei qual é a empresa que você trabalha, mas eu duvido que o seu patrão chegue e a primeira coisa que ele te saude são com essas palavras. Mas Boaz fazia, porque era um homem que temia Deus. Não é à toa que Ruth estava recolhendo aqueles feixes de trigo, exatamente num homem que cuidava do órfão, da viúva e dos necessitados da sua época. E olha a resposta dos seus empregados: o Senhor te abençoe. Nessas palavras nós vemos que ao mesmo tempo aquele homem temia Deus e ele tinha o respeito dos seus empregados. Não só o respeito, mas o carinho e a consideração deles, por abençoá-los de volta com aquela saudação. Mas observem, sem intervalo, o texto continua. Logo após a saudação de Boaz, algo cativou a atenção dele. Algo fez com que Boaz imediatamente olhasse para alguém no meio daquela multidão, para Ruth, e que possivelmente havia presumido ser uma de suas empregadas, mas ele logo reconhece que não era. E ele faz uma pergunta. Olha aí comigo no verso 5 até o 7. Boaz perguntou ao capataz, ou seja, ao responsável, fiscal daqueles empregados: a quem pertence aquela moça? O capataz respondeu: é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está de pé até agora, só sentou-se um pouco no abrigo. Após receber essa informação acerca de Ruth, acerca daquela estrangeira, ela, sem dúvidas, jamais imaginaria que aquele ato comum, como nós vimos na semana passada, mas um ato comum nas mãos de um Deus extraordinário, agora ela vai ser surpreendida, porque em nenhum momento do dia, ela jamais poderia pensar que o dono daquela terra iria visitá-la naquele instante, muito menos procurá-la, muito menos lhe dirigir a palavra. E como mencionei na semana passada, Boaz é a figura principal deste enredo, desses curtos, mais impressionantes capítulos de Ruth. Boaz é a figura do Cristo em relação à igreja e toda a sua graça, todo o seu amor quanto a nós, pecadores, que aqui Ruth simboliza. No início do versículo 8, disse então Boaz a Ruth:
Em outra versão bíblica, na NVT, você vai ver algo interessante. Você vai ver que ele não disse apenas, mas Boaz foi até Ruth. Se você ler, não sei qual a versão que você tem em mãos, mas disse a Ruth, você pode imaginar que ele está gritando para ela, ou talvez mandando um recado indireto, mesmo que o texto seja direto, dizer que ele disse para Ruth. Mas eu gostei dessa versão NVT que fala que Boaz foi até Ruth. Ele foi até aquela estrangeira. Foi ele quem falou com ela pela primeira vez. Em nenhum momento nós vemos aqui que nem o capataz, ou nenhuma serva, ou nenhum empregado de Boaz dirigiu a palavra àquela estrangeira. Mas Boaz faz questão de ir até Ruth, de conversar com ela. O dono da colheita, o patrão aqui, o mais honrado, faz questão de procurar essa mulher. Olha comigo, verso 8 e 9. Disse então Boaz a Ruth: ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com minhas servas, preste atenção onde os homens estão ceifando, e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes, para que não toquem você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encherem. Boaz chamou Ruth, observaram? Minha filha. Possivelmente por ele ser mais velho do que ela. Se você olhar no capítulo 3, no versículo 10, esse é um detalhe importante. Mas acredito que aqui, sem dúvidas, é um termo carinhoso. Minha filha. Ele iria tratá-la como um membro da sua própria família. Nós vamos ver nas instruções que ele deu, especialmente nas atitudes que ele vai fazer em relação a Ruth. Você poderia imaginar comigo, você que tem acompanhado desde do primeiro capítulo, do primeiro versículo dessas mensagens, e nós temos acompanhado, por assim dizer, estamos nos chinelos de Ruth. Mas você imagina comigo, como essas palavras não devem ter soado aos ouvidos de Ruth. Desde quando ela deixou Moabe, durante o silêncio do seu retorno, o silêncio amargo de Noemi em puni-la pelas escolhas do seu passado, a ponto dela não querer ser mais chamada de agraciada, mas de Mara ou amarga. Desde esse silêncio, desde quando ela chegou em Belém e ninguém nem sequer perguntou: quem é essa? Imagina, agora o dono daquelas terras vai até aquela mulher e a chama de minha filha. Essas foram as primeiras palavras gentis que ela ouviu desde que deixou Moabe. E não é de surpreender que diante dessas palavras de Boaz, a atitude de Ruth fosse diferente do caráter pelo qual nós temos conhecido, um caráter humilde, como no verso 10. Olha o que nós lemos, a reação de Ruth. Ela se inclinou e, prostrado o rosto em terra, exclamou: por que achei favor a seus olhos, a ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Eu não sei se você gosta de séries, existe muita coisa ruim por aí nas séries, mas existem também, pela graça de Deus, muita coisa boa, e eu recomendo uma série chamada A Coroa. Eu gosto muito de história, e essa série é interessante porque ela trata de momentos históricos da Inglaterra, especialmente da família inglesa. E o meu ministro favorito, Winston Churchill. E uma das cenas que eu mais gosto dessa série era quando a rainha, ela organizava aqueles encontros privados no seu palácio, na sua casa real. E tinha um momento estabelecido, não era qualquer horário que você poderia visitar a rainha. Você deveria ser convidado, em primeiro lugar, para estar diante da rainha. E só os ministros tinham aquele privilégio. Então, um horário marcado, eles iam, normalmente ela oferecia um chá, e tinha todo um ritual, né? Um guarda específico na porta do seu escritório, para avisar a pessoa o momento certo dela entrar, e ser saudado pela rainha, a maneira com que ele teria que se comportar diante dela, da realeza. Ele não poderia sentar enquanto ela não sentasse, e ele deveria tomar muito cuidado com suas palavras. Nós, eu e você, temos o privilégio de sermos convidados
a qualquer hora, a qualquer momento, diante do trono do Rei dos Reis. Talvez, se você entendesse a grandeza do privilégio, do que isso significa, talvez você e eu fôssemos homens e mulheres que orassem mais. Aqui nós temos uma ideia do que Ruth, nessa atitude, ela entendia, algo que eu e você talvez não entendemos. O privilégio. Você não precisa marcar horário para ser aceito diante de Deus, diante desse trono de graça. Cristo Jesus abriu o caminho que era impossível para você e eu, diante desse rei. Porque você não está diante da rainha Elizabeth. Você está diante de um Deus que é tão santo, que o seu pecado é a causa de você ser fulminado diante dele. Você só não é porque alguém pagou o preço. Alguém fez o que você nunca faria. Nós vamos ver hoje à noite o que Cristo fez. E é por isso que, sem dúvidas, ela se prostra diante, ela sabe com quem ela está falando. Ou melhor, ela sabe quem está falando com ela. E é interessante, em outra versão, ela diz: o que fiz para merecer tanta bondade? Eu pergunto a você, diante desse privilégio que nós temos, diante do Rei dos Reis, o que você fez, ou o que eu fiz para merecer tanta bondade? Versículo 11, Boaz responde. Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o marido, como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal, para viver com um povo que pouco conhecia. Boaz reconheceu a sinceridade das palavras de Ruth, que nós vimos lá no capítulo 1, os versos 16 e 17. Ele viu que ela estava virando as costas, não apenas para sua família, para sua cultura, mas especialmente para os seus ídolos, buscando conhecer e buscando refúgio. Nós vamos ver no final do versículo, buscando refúgio no Senhor. E o que ele diz? Ou melhor, ele ora no versículo 12. E essas palavras, se você puder marcar, são cruciais para o resto do livro, especialmente para nós entendermos o significado dela. O verso 12. Olha o que diz: o Senhor lhe retribua o que você tem feito, que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Ele está abençoando Ruth, mal sabe ele que ele seria a resposta dessa própria oração. Nós vamos entender isso mais tarde, especialmente no papel como resgatador, e mais uma vez vai deixar mais claro ainda a figura de Cristo Jesus. Boaz ora para que Deus retribuísse Ruth por tudo que ela havia feito por sua sogra, e que ela fosse ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas ela havia buscado refúgio. Mas aqui eu chamo a sua atenção. Cuidado, essa retribuição ou recompensa não é um tipo de dívida da parte de Deus por qualquer coisa que Ruth merecesse ou pelo que ela havia feito até então por Noemi. Eu não sei se você está acostumado a ouvir uma velha frase: Deus lhe pague. Qualquer favor que você faça e a pessoa sente que ela não merecia, ela coloca na conta de Deus, que Deus lhe pague. Meus amados, você e eu somos eternamente devedores de Deus. Nós não temos nada para receber de Deus, como se Ele nos devesse alguma coisa. Pelo contrário, você está em dívida. Quando as pessoas me dizem nesse sentido, Deus lhe paga, eu não falo amém. Eu não falo amém, porque eu não concordo, não é bíblico. É um jargão popular que nós usamos. Ruth aqui não merecia nenhuma retribuição de tudo aquilo que ela fez, porque o que nós temos acompanhado? Tudo tem sido alvo, ela tem sido alvo da graça de Deus. Ele gerou essa conversão no coração dela, Ele atraiu para que ela assumisse aquela fidelidade com a sogra e fosse buscar refúgio nele mesmo, em Belém. Ruth simplesmente é alvo e vai continuar sendo alvo da graça de Deus. Tudo é dele, tudo vem dele e tudo volta para ele.
Não é à toa que nós sabemos muito bem, por meio dele, para ele, por meio dele, todas as coisas. Desculpa, por ele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Romanos 11:36. Me diz algo que você tenha, eu repito isso a terceira vez já nessa série, o que você tenha, que você não tenha recebido, imerecidamente. Graça, graça. Não é à toa que uma das definições de graça, e aqui eu fiz questão de usar essa outra versão, o que eu tenho feito para merecer esse favor. Graça é favor, uma das definições de graça, é favor de Deus para conosco, pecadores. Favor imerecido. Se é algo que você merece, não é mais graça. Graça é um favor imerecido da parte de Deus para conosco, pecadores, onde nós nunca vamos retribuir, nunca vamos dar de volta a Ele. É por isso que é graça, fazendo um sinônimo, por isso que é de graça, você não paga, mas essa graça custou a Deus o seu próprio Filho. E você nunca vai poder pagá-lo de volta por isso. E Ele nem quer, porque você não tem condição. Você simplesmente aceita. Simplesmente aceita. Então nada que mereçamos ou que façamos para sermos recompensados. Na verdade, a única recompensa que você e eu merecíamos era o quê? O inferno. Essa é a recompensa que eu e você justamente merecíamos da parte de Deus. O inferno. Porque o salário, ou seja, a recompensa do pecado é a morte. Primeira espiritual, quando fomos desconectados de Deus em Adão, espiritual. E segunda, a morte eterna, ou seja, a condenação no inferno. E eu quero te dizer o seguinte, você não tem que se surpreender, porque Deus condena pecadores. Você deveria se surpreender, porque Deus salva pecadores. É isso que deveria levar você a se surpreender. Porque todos nós merecíamos justamente a ira de Deus. Ele não tinha nenhuma obrigação comigo ou com você em nos salvar. É por isso que é graça. Um favor imerecido. O salmista nos ajuda a entender o que Boaz quer dizer com essa retribuição, com essa recompensa. No Salmo 147, verso 10 e 11, ouça com atenção. Não é a força do cavalo que lhe dá satisfação, nem a agilidade do homem que lhe agrada. O Senhor se agrada dos que o temem, dos que colocam a esperança no seu amor leal. É exatamente o que explica a retribuição da parte de Deus com Ruth. Ela temeu a Deus e confiou em seu amor leal. Como consequência, ela encontraria refúgio que até então buscava, sob cujas asas de Deus, no final do verso 12. Essa é uma imagem de confiar na graça de Deus quanto à salvação. Salmo 57, versículo 1. Misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em Ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das Tuas asas, até que passe o perigo. Salmo 91, verso 4, muito conhecido. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Eu não sei se você já ouviu isso antes, mas é interessante que na cruz, Deus te salva dele mesmo. Ele refugia você do perigo dele mesmo, da sua ira justa contra os seus pecados, e ele coloca em Cristo. O que você merecia, Ele coloca em Cristo. E aí nós vamos entender mais tarde a retribuição, a barganha que Deus fez em Cristo. E mais uma vez Ruth manifesta o seu caráter humilde na gratidão em suas palavras no versículo 13. Pois ela sabia que não era digna de ser tratada nem mesmo como uma de suas empregadas, como uma das empregadas de Boaz. Mas não para aí. Se já não bastasse Boaz ter ido até ela, que não era normal, um homem se dirigir a uma mulher, muito menos conversar com ela, especialmente na posição de Boaz. Se não bastasse isso, ele a abençoa, mas agora ele chama para perto de si.
faz questão de que ela coma junto dele e com seus empregados. Olha o verso 14. Na hora da refeição, Boaz lhe disse: venha cá, pegue um pedaço de pão e molhe-o no vinagre. Quando ela se sentou junto aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Eu não sei se você já experimentou a fome, se já passou fome. Eu, pela graça de Deus, nunca experimentei isso. Mas aqui nós estamos falando de uma viúva que, sem dúvidas, deve ter saído de casa sem nenhum lanchinho. Ela foi recolher para que ela e nem Noemi morressem de fome. Mas aqui ela come, não a ponto de matar a fome, mas de saciá-la completamente, a ponto de sobrar. E sem que Ruth soubesse, Boaz não para por aí. Essa é a graça abundante. Boaz não para por aí. E sem que Ruth soubesse, Boaz dá ordem aos seus servos para protegê-la e deixar que, não ocasionalmente agora, mas intencionalmente, eles deixassem que caísse alguns feixes para que ela pudesse atrás recolhê-los. Olha o verso 15 e 16. Quando ela se levantou para recolher, Boaz deu estas ordens a seus servos: mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam. Pelo contrário, quando estiverem colhendo, tirem para ela algumas espigas dos feixes e deixem-nas cair para que ela as recolha, e não a impeçam. Eu concluo, meus irmãos, que imagem da graça de Deus. Que imagem da maravilhosa graça de Deus. O Senhor tornou-se como um de seus servos para mostrar o seu amor a estrangeiros como eu e você. Jesus Cristo veio a essa terra, como nós cantamos, humildemente, a essa terra pelo qual Ele criou como servo. Nem a rainha Elizabeth se humilhou como Cristo. Ele veio como servo, para que você e eu pudéssemos, pelo seu sacrifício, fazermos parte da sua família, sendo que não podíamos fazer nada para que fôssemos de alguma forma recompensados por Ele, pois não tínhamos condição nenhuma para isso. A cruz, é isso que eu quis dizer com barganha, a cruz é a maior barganha de toda a história, porque nela Cristo recebeu a retribuição do castigo de todos os pecados dos filhos de Deus, para que estes recebessem imerecidamente a retribuição da vida justa de Jesus, que os substituiu. Você tem ideia disso? Se você deposita sua fé em Cristo como seu único e suficiente Salvador, Deus olha sobre você através de Cristo como se você nunca tivesse pecado, porque na cruz Ele fez essa barganha. Ele pegou os seus pecados e colocou no seu filho, e puniu o filho dele no seu lugar, não só os pecados do passado, mas do presente, até que você morra. E Ele pega a vida justa e perfeita do seu filho, que você nunca vai viver. Você e eu não temos condição nenhuma nessa carne de pecado ainda, viver uma vida perfeita diante de Deus. Não importa o que você faça, não importa quão religioso você seja, não importa que denominação você pertença, não importa o seu conhecimento acerca desse Deus, se você não tem um conhecimento salvador desse Deus. E Ele pega essa vida justa e perfeita do seu filho e deposita em você. E na cruz Cristo pagou por todos os seus pecados, por todas as culpas dos seus pecados. É por isso que nós precisamos crescer nesse conhecimento. É por isso que à medida que nós crescemos nesse conhecimento, sob a iluminação do Espírito Santo, na mediação da sua palavra, nós passamos a ser o povo mais feliz dessa terra. Não importa o que venhamos a sofrer, não importa o que não tenhamos nessa vida, porque a nossa recompensa é eterna. Você não pertence à sua família terrena apenas,
Você pertence a uma família muito maior, muito melhor. Ouça com atenção Efésios 2, do 1 ao 9. É uma passagem um pouco longa, mas eu gostaria que você ouvisse e que o Espírito Santo pudesse, através da palavra infalível de Deus, fazer o que eu não posso fazer com as minhas palavras. Diz assim a palavra de Deus: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Você e eu, como mortos em nossos pecados, não tínhamos condição nenhuma de oferecer nada a Deus que Ele pudesse nos retribuir. Pelo contrário, éramos merecedores da ira. Mas marca isso na sua Bíblia. Marca essa palavra na sua Bíblia. Todavia, Paulo continua: todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Nós éramos estrangeiros, indignos, mas em Cristo nos tornamos membros não só do corpo, que é a igreja, mas membros da família de Deus. Iremos partilhar da mesa de sua comunhão um dia. Essa mesa é só um símbolo de uma mesa celeste, onde todo povo, língua, tribo, nação, independente da cor da sua pele, independente de onde quer que elas sejam, nós vamos sentar nessa mesa. E o próprio Deus vai nos oferecer um banquete. Um banquete que não só saciou Ruth aqui nesse símbolo de Boaz, mas um banquete que vai saciá-lo eternamente. E é interessante que é algo que vai nos saciar e ao mesmo tempo vai nos dar mais fome ainda. E isso precisa começar aqui, meus amados, nessa vida de poucos anos. João no capítulo 17, no versículo 3, Jesus deixa claro: esta é a vida eterna, começa aqui. Se você não tem fome e sede de Deus aqui, alguma coisa está tremendamente errada ainda com a sua fé em Cristo Jesus. Nós vamos receber uma herança que é incomparável com qualquer coisa nesse mundo. Esta é a mensagem do Evangelho bíblico. É isso que significa o Evangelho de Jesus. Essa é a boa nova para todo pecador que crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Deus terá misericórdia de qualquer pessoa, seja palestina, seja brasileira, seja israelita, seja americana, desde que se humilhem, como Ruth, e se refugie nas asas deste Deus. Ouça, encerro, ouça Jesus dizendo aos seus contemporâneos o seguinte, Lucas 13, do verso 34 ao 35. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedrejas os que lhes são enviados, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Eu lhes digo que vocês não me verão mais, até que digam: bendito o que vem em nome do Senhor. Aqui nós vemos de novo o que nós temos ouvido nesse livro. A soberania de Deus não anula a responsabilidade do homem. Aqui nós vemos: vocês não quiseram. Esse é o mistério da soberania de Deus em salvar, mas ao mesmo tempo não anula a nossa responsabilidade.
Tudo, aqui para os contemporâneos de Jesus, os fariseus, tudo o que os fariseus tiveram que fazer era simplesmente refugiar sobre as asas de Jesus, para serem salvos. E Jesus, repetidas vezes, dizia para aqueles homens: pare de tentar se justificar, pare de confiar em si mesmos, pare de vanglória. Mas eles não obedeceram, não fizeram como Ruth, não se prostraram diante de Jesus, e com isso não foram surpreendidos pela maravilhosa graça. Eu pergunto, o que você irá fazer diante desse pedido de Jesus